Boa noite, olá meus amigos queridos, boa noite. Estamos aqui no Rosas da Mediunidade, nessa segunda-feira linda, para estudar o livro dos médiuns. Já estava com saudade de vocês na semana passada, não pude fazer a live, então ficar 15 dias longe de vocês é difícil, fico com saudade de vocês. Olha, meus amigos queridos já entrando, Leia, Hermínio, Amei, Sueli, Marcos, tudo bem, meus amores? Que bom tê-los aqui novamente. Oi, Tiago, Lari, olha aqui, Amei dizendo, senti falta também. Engraçado como nós já criamos um laço de afinidade, nós já nos acostumamos a esse estudo semanal. Então, realmente é algo que nos agrada muito. Então, olha, que bom estar aqui com vocês. Emerson, codinome Beija-Flor. Oi, Emerson, tudo bem? Fabiane, Soraya, Wagner. Olha, nossos queridos amigos entrando. E hoje, meus amores, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Olha, a Rafaela também dizendo que estava com saudade da nossa live. Eu também. Que bom estarmos juntos novamente, né? Oi, Valéria, Jaqueline, Luciana, Zé Roberto, meus amigos aí entrando. Meus amores, então, como eu estava falando, hoje nós vamos estudar, dar continuidade, na realidade, ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Olha o papai entrando, oi paizinho, tudo bem? Que bom contar com a sua presença aqui. Sidney, aqui Omelco, é isso? Tudo bem? Zé Roberto, Guilherme, Carlos, oi amigo, tudo bem? Márcia chegando. Pois muito bem. Nós vamos dar continuidade, então, ao capítulo sobre obsessão. Nós iniciamos esse tema na última aula, tá? Então, na última aula, nós abordamos os tipos de obsessão, os graus da obsessão e ainda as causas da obsessão. E no dia de hoje, na aula de hoje, nós vamos abordar o quê? A figura do obsessor e do obsediado, entender quem são essas pessoas, esses espíritos. Vamos estudar o processo obsessivo, como é que acontece o processo de influenciação negativa. E vamos também estudar a cura, como tratar a obsessão. Então, no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos estudar esses três aspectos da obsessão e assim finalizamos o estudo desse capítulo, ok? Priscila, Diego, Débora, Flávia, Douglas, Sírios, Armando, Nicole, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vivido, Real Físio, é Vivi, vou chamar de Vivi. Oi, Carlinhos, boa noite. Clapires, Rocha, Andréia, oi Andréia, tudo bem? Carmen, Sírios Buarque, Márcia, Suzana, boa noite. Olha o Sírios dizendo, atento aqui, e eu aqui também. Meus amores, vamos então fazer a nossa prece. Hoje o nosso estudo vai ser excelente, temos muito conteúdo, como sempre, mas certamente vamos conseguir ver tudo. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo de hoje? Então, junto comigo aí, todos nós, vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez elevar o pensamento ao Mestre amado Jesus, agradecendo pela oportunidade sublime de estarmos juntos novamente. Que alegria, Mestre, depois de 15 dias, poder retornar à nossa live, ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. É um estudo tão agradável, é tão bom estar ao lado desses corações queridos. Muito obrigada por nos permitir aqui estar e aqui retornar. Então, que tu possas envolver mais uma vez o nosso estudo de hoje e que ele possa ser muito produtivo para todos nós. Que tu nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, meus amores. Oi, Alex, tudo bem? Chegando. Aqui o Sade chegando. Claudinha Correia, tudo bem, minha querida? Odontologia Brasil também. Maiara também. Zuc também chegando. Sejam todos bem-vindos então à nossa live de hoje. Oi, Fê, também chegando a Fê. Vamos então, mais uma vez, repetindo. O que é que nós vamos estudar hoje?
obsessão. Segunda parte do capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Primeira parte já foi vista na última live, está lá no nosso canal do YouTube, na playlist Rosas da Mediunidade. Então, quem não viu a nossa aula passada, é só ir lá no nosso canal e conseguir entender direitinho essa parte introdutória da obsessão. Então, vamos começar o nosso estudo. Vamos ver o seguinte: quem é o obsessor e quem é o obsediado? O obsessor é aquele que está influenciando, que está procurando impor o seu domínio sobre um outro espírito. E o obsediado, como nós já conversamos, é aquele que está sofrendo a influenciação perniciosa. Mas vejam bem, o que nos diz a doutrina espírita? Primeiramente, vejam, a figura do obsessor. Precisamos destacar o quê? Que ele não é um espírito estranho a nós mesmos, ou a nossa vida, ou as nossas existências. É normalmente alguém que esteve conosco em vidas pretéritas, que usufruiu da nossa convivência, da nossa vida e com a qual, muitas vezes, nós tivemos laços de amizade. Mas como é que acontece, como é que essas pessoas que conviveram conosco, que participaram da nossa vida, se transformam em obsessores? Vejam, uma das situações não raro, era alguém que nós amamos no passado e que, por escolhas infelizes, nós machucamos. Pessoas que podem ter sido um familiar nosso, de vidas passadas, pode ter sido um amigo, traído ou abandonado por nós. Pode ter sido um amor que nós não soubemos, digamos assim, manter, não soubemos preservar. E que de alguma forma nós fizemos esses corações que nos amavam, que eram nossos próximos, digamos assim, pessoas próximas a nós, se sentirem machucados e magoados por nós. E não nos perdoaram no decorrer do nosso desencarne. Esses espíritos não conseguiram, digamos assim, se recuperar do choque, do trauma, e seguiram no plano espiritual e muitas vezes numa nova reencarnação, digamos assim, nos vendo de uma forma negativa. Mas vejam, nessas situações, o que nós temos visto? Que, em verdade, o sentimento do amor, o sentimento do carinho ainda está lá. As pessoas, quando elas verdadeiramente gostam, elas não deixam de gostar. Elas apenas ficam magoadas. E nesses casos aí, nós percebemos que, isso eu estou falando principalmente das reuniões mediúnicas, quando espíritos nessa condição chegam às reuniões mediúnicas. E nós percebemos que um esclarecimento, ou realmente o falar do perdão mútuo, mostrar muitas vezes que as pessoas hoje em dia estão procurando ser pessoas melhores, que não estão, digamos assim, cometendo os mesmos equívocos do passado. Muitas vezes o esclarecimento desses espíritos, que na realidade não deixaram de amar, faz com que eles perdoem, faz com que eles realmente se rendam, digamos assim, a um sentimento mais nobre e perdoem aqueles que estão sendo obsediados. Então, esse caso aqui é muitas vezes decorrente de um amor, de um sentimento que não foi trabalhado de forma adequada, ok? Olha, muitos corações entrando, sejam todos bem-vindos à nossa live. Estamos estudando sobre obsessão, lá do Livro dos Médiuns, capítulo 23. Estamos falando sobre a figura do obsessor e a figura do obsediado. Estou falando exatamente sobre quem é o obsessor, ok? Então, essa é uma hipótese. Alguém que nós amamos no passado, que compartilhou da nossa amizade e nós ferimos. Segunda hipótese, é alguém que em outras oportunidades foi, digamos assim, cruelmente maltratado por nós. Eu coloquei aqui, é alguém transtornado em função de crueldades por nós cometidas no pretérito, quando não conhecíamos e nem aplicávamos a lei de Deus. E eu coloco aqui quantos crimes nós já cometemos no decorrer das nossas existências. Se hoje nós não somos criminosos, no passado nós certamente
fomos. E nesses casos, nós realmente, de forma muitas vezes de má fé, de maldade, porque tínhamos ainda um sentimento de muito orgulho e egoísmo, maltratamos as pessoas. Então, muitas vezes foram pessoas que não tinham relação de amizade conosco, mas nós, por maldade, por crueldade, fizemos mal a essas pessoas. E elas não nos perdoaram, sentiram-se, claro, prejudicadas, e de fato foram, e levam aquele ódio, aquele sentimento de vingança, muitas vezes para reencarnações subsequentes. Então, isso na realidade é a figura do obsessor. Ou, de alguma forma, nós estamos percebendo aqui que o obsessor, de uma forma ou de outra, foram vítimas do obsediado. Então não há, digamos assim, percebam que há sempre uma relação de dor, de sofrimento entre ambos. Ok? Nós já vamos ver quem foi a figura quem é o obsediado, ok? Mas o obsessor normalmente se encontra nessas condições. A May diz, eles perdoam melhor quando entendem a situação. Certamente, May, certamente o esclarecimento não é importante para nós. Nós que estamos estudando aqui, o esclarecimento não transforma a nossa forma de ver, de pensar, não abre a nossa mente? Para eles também. São espíritos como nós que raciocinam, e quanto mais esclarecidos eles ficam, mais fácil também é eles vencerem esse processo. Aqui ela diz, exemplo, não precisa você me ferir assim, pois eu não me lembro o que fiz na minha vida passada, hoje, na minha passada com você, e por isso só te peço perdão hoje. O perdão é sempre muito importante. No caso, o obsediado pedir perdão mostra humildade, mostra reconhecimento de que errou, mostra na realidade uma posição mostra para o obsessor que hoje nós estamos tentando ser pessoas melhores e pessoas diferentes. Mas não basta dizer, May, é o que nós vamos ver na cura. É essencialmente reforma íntima, porque ele pode me acompanhar e ele pode perceber que eu estou falando aquilo da boca para fora, mas na realidade eu continuar sendo uma pessoa que faz o mal, que vive de egoísmo e de orgulho. Então não adianta dizer, tem que mostrar com atitudes e exemplos, ok? Então veja aqui, agora olha o que nos diz Emmanuel sobre a figura do obsessor. O obsessor, ele diz isso aqui no livro Seara dos Médiuns, ok? Ele diz assim, obsessor quer dizer aquele que importuna, e quase sempre é alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. Então, olha aqui, é quase sempre alguém que participou numa convivência profunda conosco no caminho do erro. Pode ser também pessoas que erraram junto conosco num passado e que agora não querem perder, por exemplo, os seus parceiros. Nós éramos alguém que no passado cometíamos erros, éramos parceiros de crimes, e são pessoas que hoje eles não querem perder aquele parceiro, querem de alguma forma resgatar-nos, digamos assim, para o erro, ok? Aqui a Lídia Esteves, no Evangelho no Lar, eles também aprendem muito, Lídia. Nós vamos ver isso quando formos tratar sobre as causas não, as formas de cura da obsessão. Vamos falar do Evangelho no Lar também, excelente terapia para eles, ok? A Soraya diz, um parente, mesmo querendo nos proteger, pode se tornar um obsessor? Na realidade, ele pode se tornar não querendo proteger. Tá? Na realidade, o parente, se ele quer nos proteger, ele não é um obsessor. Pessoas que querem nos auxiliar não são obsessores. O obsessor, ele está sempre prejudicando. O que pode acontecer, o que você está falando aí, às vezes, é o que nós chamamos de uma obsessão, muitas vezes natural e inconsciente, que são muitas vezes espíritos que já desencarnaram, que ficam presos ao seu lar, no ambiente terreno, e aí eles ficam num processo de influenciação negativa, muitas vezes de forma inconsciente, porque eles ainda estão muito presos à matéria, aquele desequilíbrio emocional atrapalha o desenvolvimento e a vida familiar, e ele acaba, digamos assim, prejudicando a família de uma forma inconsciente. Mas ele não vai estar lá querendo proteger. Ele, na realidade, está lá ainda, digamos assim, meio que perdido diante da sua condição de desencarnado. Espíritos que já querem proteger já têm um certo entendimento, ok? E aí não obsediam ninguém, ok? Então vamos continuar. Quando podemos perceber se alguém que é próximo de nós seja um obsessor? Vilmas, né?
Vilma Ramos. Na realidade, tu estás falando de alguém, eu estou falando aqui no primeiro momento de espírito desencarnado, ok? Porque nós temos, como nós vimos na semana passada, existem obsessões, vários tipos de obsessão, de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, tem auto-obsessão, tem vários tipos. Quem não viu, é só voltar na aula passada. Mas nós percebemos pela energia, pelos nossos pensamentos, nós vamos ver, quando nós formos estudar daqui a pouquinho, como se dá o processo obsessivo. E tu vais entender melhor, tá bom, Vilma? Então deixa eu terminar só essa partezinha aqui, falando de quem é o obsessor e quem é o obsediado, que eu já vou entrar no processo obsessivo e tu vais entender como se dá esse processo. Ok? O obsessor pode ler seus pensamentos? Sim. Os espíritos podem ler os nossos pensamentos, os que estão nos obsediando ou não, ok? Então vejam bem. E quem é o obsediado? Aquele que está sofrendo a influenciação negativa. O que nos diz Sueli Caldas Schubert? Ela nos diz no livro Obsessão e Desobsessão. Sueli Caldas diz o seguinte: o obsediado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima, podendo ser também o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo para cerceá-lo em sua trajetória. Como nós vimos na figura do obsessor, foram pessoas que foram prejudicadas em vidas passadas. Logo, quem está hoje sendo obsediado foi o algoz do passado. Então percebem que há sempre uma situação, digamos assim, é um ciclo vicioso. No passado eu prejudiquei, agora eu estou sendo prejudicado, e se não houver o perdão, a libertação, eu volto a prejudicar, e é um ciclo que não acaba, de prejuízos para ambos, porque não há, aí na realidade, um numa condição melhor do que outra. São ambos doentes da alma e ambos precisam se libertar. Aqui, não sei pronunciar aqui esse teu nome, vou colocar aqui a Malima, diz assim: então quer dizer que na nossa família, se tiver desenvolvimento, é um obsessor, desentendimento, né? Está escrito desenvolvimento, mas deduzo que é desentendimento. É um obsessor, até mesmo um filho meu, nome é Maria, não entendi muito, deixa eu entender aqui. Numa família, se houver desentendimentos, pode ser que ali esteja a presença de um obsessor. Pode, veja bem, tu está querendo dizer encarnado, pessoas que estão encarnadas e que um pode obsediar o outro? Existe, a obsessão de encarnado para encarnado são aquelas pessoas que dominam o outro, que querem de alguma forma controlar a vida do outro. Pode ser de mãe para filho, de marido para esposa, de chefes em relação aos seus subordinados, políticos. São pessoas que querem exercer o domínio sobre outros, que acabam, digamos assim, perdendo o livre-arbítrio em função de pessoas extremamente controladoras. Isso também é um processo obsessivo de encarnado para encarnado. E pode acontecer também de estar naquela família que há um desentendimento, de estar havendo ali a presença de um espírito desencarnado, obsediando alguém daquela família, ou às vezes a família mesmo inteira, causando distúrbio e desentendimentos, ok? Aqui a Meire pergunta: numa sessão mediúnica é possível descobrir se estamos sendo observados e qual é o espírito? É possível saber se nós estamos sendo observados? Nós sempre estamos sendo observados na reunião mediúnica, porque há inúmeros espíritos ali. Acontece que durante a comunicação há espíritos que dizem expressamente que eles estão ali para nos prejudicar, que eles estão ali que eles estão como obsessores de um determinado, por exemplo, médium, por razões X, Y, Z. Muitos dizem expressamente por que estão obsediando, o que, digamos assim, o que nós fizemos com eles em outras encarnações, o que eles sofreram. Então, há situações, mas lembrando que a espiritualidade superior é que permite que esses espíritos lá cheguem. E por quê? É o que nós vamos ver agora, é uma oportunidade de reajuste. O que eu vou dizer aqui? Olha, a obsessão é o passado que retorna, para que tenhamos a oportunidade de nos reajustarmos com o próximo e, via de consequência, com a lei de Deus. Então, ao mesmo tempo que a obsessão, vejam, é um flagelo, algo que dificulta e que nos prejudica e nos machuca, é uma bênção, embora poucos consigam ter esta leitura. Por que é uma bênção? Percebam, porque é a oportunidade que Deus nos dá de nós nos reajustarmos com aqueles corações. Nós não seremos perfeitos se eu não tiver a oportunidade de me quitar com a lei de Deus. E se eu tenho uma relação de desequilíbrio, de desarmonia, de vingança, de ódio, eu não vou precisar de alguma forma me reajustar com aquele coração?
Então, quando eu sofro um processo obsessivo, é ao mesmo tempo que é um flagelo, digamos assim, é como se fosse uma expiação pelo mal que eu cometi, é ao mesmo tempo uma oportunidade de reajuste, para que eu, através da mudança de pensamentos, de conduta, de postura, de palavras, eu consiga modificar o pensamento daquele coração em relação a mim e ambos possam crescer e evoluir. Então, na realidade, precisamos ter esse entendimento, ok? Então, vamos lá aqui. Continuando aqui. O resgate pode ser de diversas formas, vai depender das nossas ações e pensamentos atuais. Exatamente, Frederico, podem ser de várias formas. Rogério dizendo aqui, amou o tema, muito, muito bom esse tema realmente. No caso de, o Hermínio diz, no caso de decretado para outro planeta, como fica a obsessão? Na realidade, veja bem, se houver aí, cada um é cada um, isso vai ser avaliado pela espiritualidade. Não significa que se um eventualmente for exilado para outro planeta, o outro tem que ir. A condição evolutiva é individual, a caminhada é individual. Pode ser que um tenha que ser exilado pelas suas condutas, por ainda não estar se adequando ao bem, e o outro está numa condição melhor que possa permanecer. E aí, em algum momento, com certeza, eles vão ter a oportunidade de se reajustar. Isso pode demorar milênios? Pode, nós somos espíritos eternos, mas em algum momento eles vão se reajustar, ok? Aqui o Sírios dizendo, eu estou conhecendo o Espiritismo agora, como as coisas fazem sentido. Totalmente, Sírios, totalmente. É por isso que o Espiritismo, ele é na realidade, contagiante. Ele nos encanta, porque ele responde tudo de uma forma muito lúcida. E é isso que nós precisamos. Nós não podemos ter fé cega. E sim algo que atenda a nossa racionalidade, a nossa intelectualidade, os nossos questionamentos, ok? A Franciele diz, em uma obsessão pode-se ter uma permissão para que haja uma obsessão? Não, não é que haja uma permissão. Na realidade, nós sabemos que tudo acontece com a permissão de Deus. Mas por que Deus permite que esses espíritos se reencontrem, embora num processo obsessivo? Porque é como eu disse, ao mesmo tempo é um flagelo, porque o que é flagelo? Eu estou naquele momento passando por uma prova, uma expiação, mas em função de um mal que eu cometi. Lei de causa e efeito, faz parte das leis divinas. Eu não posso fazer o mal e querer me eximir, muitas vezes, das responsabilidades. Então, uma obsessão é também, digamos assim, uma expiação em função do mal que eu cometi. Mas, é como eu disse, é uma bênção divina, porque é a oportunidade que eu tenho e que eu preciso para evoluir. Eu não vou evoluir se eu não me quitar com aquele coração. Então, quando é que eu vou ter essa oportunidade? Durante o processo obsessivo. Mas eu preciso entender isso, ok? Vamos lá, então. Então, vejam, já entendemos aqui a figura do obsessor, do obsediado, vamos entender o processo obsessivo, como é que ele se dá, ok? Só lendo aqui o Sírios e o Frederico, e aí vamos para cá. Então, a obsessão é, por assim dizer, um equilíbrio para que as situações do passado possam ser sanadas. Perfeito, Sírios, é isso mesmo. É uma oportunidade sublime. Precisamos saber aproveitá-las, ok? Frederico diz, encontramos grandes ajudas no nosso caminhar, mas a evolução é individual. Precisamos amadurecer o espírito, daí o mérito. Exatamente, Frederico. Quando nós formos tratar agora da cura da obsessão, vamos ver que a questão toda de depuração, de evolução, de reforma íntima, de mudança, é o que faz a grande diferença no processo de cura de um processo obsessivo, ok? Quais os critérios para participar de uma mesa mediúnica? Gisélia, na realidade, estudo. Hoje em dia, não basta apresentar os sintomas da mediunidade para se estar numa reunião mediúnica. Hoje em dia, os centros sérios, que sabem da importância do desenvolvimento da mediunidade de forma equilibrada, racional e sadia, com segurança, nós temos que estudar, nos preparar. Os centros espíritas oferecem vários cursos para preparar, dar a base do conhecimento doutrinário, para que no futuro se possa estudar e desenvolver a parte prática da mediunidade, ok? Então, os próprios centros espíritas têm cursos que auxiliam no desenvolvimento prático da mediunidade, ok? Então, vamos lá. Como se dá o processo obsessivo? Primeira coisa, o que é o processo obsessivo? São os eventos
que são, digamos assim, são as etapas do processo obsessivo, são os eventos que acontecem até que haja o completo domínio do obsessor, do obsediado pelo obsessor. Então, nós vamos ver essas etapas, esses processos. Então, a primeira coisa do processo obsessivo é o obsessor localizar a sua vítima. Estamos aqui, nesse caso, especialmente falando de um obsessor desencarnado, tá? E quando o obsediado está encarnado. Porque, vejam, quando nós reencarnamos, nós mudamos de corpo, tá? Então, muitas vezes, o espírito desencarnado está procurando aquele espírito que reencarnou, mas ele não sabe em que condição ele reencarnou, em que corpo, se na forma de mulher, na condição de homem, em qual país, enfim, ele não sabe, isso não é informado. Então ele primeiro, muitas vezes, se une a vários outros espíritos trevosos, maléficos, faz parcerias nefastas para localizar o espírito. Ok? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é localizar o espírito encarnado. Ok? Aqui a Meire pergunta, um obsessor pode usar uma pessoa da família para prejudicar outra? Claro que pode. Não para prejudicar, mas para causar desentendimentos, conflitos. Só vai prejudicar, digamos assim, no sentido de fazer algum mal, se houver naquela pessoa, é como nós vamos ver. A pessoa que ela é influenciada, ela abre sintonia com o obsessor. Então, para alguém da família fazer isso, ela tem que abrir sintonia também com o obsessor para que ela possa ser influenciada para prejudicar uma terceira pessoa. Mas, digamos assim, que ela goste. Às vezes as famílias gostam de si, mas elas se desentendem por conta das nossas fraquezas. Então, eu posso, por exemplo, se o espírito quer me obsediar, e às vezes ele não consegue me atingir diretamente, porque eu posso estar numa sintonia vibratória diferente, ele pode influenciar, por exemplo, minha filha, meu filho, meu marido, que não tem uma força espiritual tão boa, não tem um equilíbrio emocional tão grande, para causar desentendimento no meu lar. Então ele me atinge de uma via indireta. Perfeito? Então isso é possível? Sim, é possível e é muito usado pelos espíritos obsessores. Ok? Então, o que ele nos diz? Depois que ele localiza a sua vítima, encontrando o mecanismo junto à espiritualidade das trevas para localizar, ele vai para o segundo passo, ele começa a observar a vítima. O que é observar? Ele vai principalmente analisar as fraquezas morais daquele que ele quer obsediar. Porque o que eu digo aqui, se eu preciso dominar, se eu quero dominar, eu preciso enfraquecer o meu oponente para conseguir dominar. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou começar a examinar, a observar as suas fraquezas morais. Na realidade, as suas fragilizações espirituais, as suas tendências inferiores, as suas paixões inferiores. Porque será exatamente neste ponto que eu vou começar o processo de influenciação perniciosa, dentro daquilo que eu já sei que o obsediado, digamos assim, tem dificuldades para vencer. Então, ele vai encontrar os pontos fracos do obsediado. E aí é o que nós vamos adentrar na outra etapa. Depois que ele identifica o obsediado e que ele observa os pontos fracos, ele vai começar a influência mental maléfica. Então ele diz aqui, e essa influência mental, ela é sutil no início, ok? A sintonia vai se desenvolvendo à medida que o obsessor envolve a vítima em seus fluidos perispirituais pestilentos. Então ele envolve com os seus fluidos o obsediado, e ele começa uma influenciação mental negativa devagar, sutil, e vai envolvendo lentamente o obsessor, o obsediado, que é quando nós adentramos na obsessão simples, que nós já falamos na semana retrasada, quando nós estudamos os graus de obsessão, ok? Deixa eu ler a Jaqueline e eu volto para cá. Jaqueline diz, tem um obsessor que quer me tirar do grupo mediúnico e sempre me mostra uma fogueira. Penso que ele quer me jogar na fogueira. O que será? Pode ser que ele de alguma forma queira isso. Ou pode ser também que de alguma forma, por que a fogueira? Será que não aconteceu algo relacionado a essa fogueira no passado? Será por que a fogueira? Será que de alguma forma ele não foi ferido ou prejudicado também através de uma fogueira por você no passado? Já que é um obsessor, isso pode ter acontecido, ok? Então, na realidade, o que se precisa fazer é mostrar para ele, Jaqueline, que hoje você é uma pessoa diferente, que hoje você é uma pessoa que está procurando ser melhor, o esclarecimento,
muitas vezes é como eu falei, nós vamos ver entre as curas, mas o esclarecimento e principalmente a prova, a mudança da nossa condição, a nossa reforma íntima é ponto primordial, é o mais importante e o que verdadeiramente transforma o obsessor num amigo. E o perdão acontece e a libertação de ambos também, ok? O Frederico diz, numa comparação, podemos ter como exemplo uma onda de rádio, sintonizar a fim daquilo que você quer ouvir. É exatamente isso, Frederico. A sintonia é isso, é como se fosse uma onda de rádio que nós captamos. Se nós entrarmos na mesma frequência, nós vamos, digamos assim, ser influenciados por aquela onda, ouvir aquela onda. Caso contrário, não. Aí a Cláudia Correia diz, e de que forma eles conseguem encontrar certa pessoa? Existem casos de obsediarem a pessoa errada? Na realidade, não. É como eu falei, eles na realidade, quando eles se unem a espíritos trevosos, Cláudia, esses espíritos têm, digamos assim, escravos, pessoas que trabalham, eles têm muitas vezes uma organização no plano espiritual para o mal. E essas pessoas começam a procurar aquele espírito pela sintonia mental, porque há ali o quê? Há um compromisso, certo? Então, muitas vezes, o espírito que não consegue achar, como ele está mentalmente vinculado àquela pessoa, isso cria, digamos assim, como a gente estava falando aqui, uma sintonia. E aquilo ali vai ajudando a localizar aquela vítima, que pode estar, e muitas vezes está encarnada, ok? Geralmente, o obsessor é tão inteligente ou mais que o obsediado? Não necessariamente. Não necessariamente. São ambos, na realidade, doentes da alma. Tanto o obsessor como o obsediado. Então, na realidade, pode um ser mais inteligente do que o outro? Pode, mas isso não é uma regra. Na realidade, a regra são ambos doentes da alma, ok? Meu irmão está com um espírito obsessor, mas ele não acredita. O que posso fazer para ajudá-lo? Nós vamos ver isso. Eu vou deixar aqui a Maria, mais para o finzinho, quando nós terminarmos o processo obsessivo, nós vamos para a cura. E eu vou abordar esse tema, tá bom, minha querida? Então, voltando aqui para o processo obsessivo. Olha o que nos diz, mais uma vez, Sueli Caldas Schubert, quando ela vai nos falar sobre esse processo obsessivo. Ela diz o seguinte, o perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que, incauta, invigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. E Manuel, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, também na obra Nos Bastidores da Obsessão, ele vai justamente examinando esse processo obsessivo, ele nos diz, o obsediado, o obsessor, justapõe-se cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, ou seja, cada vez que ele está próximo do hospedeiro, que é o obsediado, mais coercitiva se faz a presença do obsessor, que se transforma num parasita insidioso. Então, na realidade, ele diz aqui, essa conexão fluídica que vai se estabelecendo entre vítima e algoz, vai pouco a pouco fazendo com que o obsessor imponha a sua vontade e os seus pensamentos ao obsediado, chegando ao ponto de se confundir o pensamento de ambos. Há uma simbiose tão forte entre ambos que, na realidade, já não se sabe mais o pensamento de quem é. Se o pensamento é do obsessor, se o pensamento é do obsidiado, ok? E aí nós podemos, então, definir as etapas do processo. Já vou voltar aí nas perguntinhas, tá? Então, nós podemos definir as etapas do processo obsessivo da seguinte maneira. Primeiro, se estabelece a sintonia mental entre obsessor e obsediado, com base nas nossas fraquezas, que já foram identificadas. Depois, há uma união dos fluidos perispirituais de ambos. Os fluidos do perispírito do obsessor se unem aos fluidos do obsediado. E isso faz com que haja o quê? Uma simbiose de ideias e pensamentos. Quando há completa simbiose de pensamentos e de ideias, aí acontece a dominação mental do obsediado pelo obsessor, que pode vir a comprometer a lucidez e a saúde do obsediado.
ok? Então, o que nós já percebemos? Que nós mesmos oferecemos ao espírito obsessor a porta que ele precisa para adentrar em nossas vidas. Eu forneço o laço que vai fazer com que ele se prenda, me domine. Então, todas as nossas fraquezas emocionais são exatamente utilizadas pelos obsessores para nos influenciarem. E aí eles começam, essa influenciação mental, como é que eles fazem? Eles ficam, digamos assim, eu coloco aqui, olha, a partir daí o obsessor, mediante sugestões mentais feitas por meio de imagens, sensações e recordações, eles projetam a imagem mental desejada em nossas mentes. Então, eles colocam imagens, eles pensam imagens e projetam aquelas imagens dentro da minha mente. E aí eu imagino aquela imagem dentro daquela fraqueza que eu já tenho, eu já começo a ficar o quê? Envolvida por aquelas imagens, por aqueles pensamentos e por recordações, muitas vezes, de erros do passado. E aí eles vão conseguindo ter o domínio sobre o meu pensar e o meu agir, ok? A Franciele diz, Evelyn, não é sempre, mas ocorre noites que sonho com um espírito muito estranho e perturbador. Acordo com medo, apavorada, sinto apertar meu pescoço. O que seria este sonho? Pode ser uma obsessão? Pode ser uma obsessão. Porque muitas vezes a obsessão, nós já vimos na aula passada, ela não acontece só quando nós estamos em estado de lucidez despertos. Eles aproveitam muitas vezes, Franciele, o estado de emancipação pelo sono, quando nós desdobramos, para também continuar o processo obsessivo. Se mostram em formas horripilantes, em formas realmente que nos dão medo e nos perturbam, exatamente para que nós tenhamos medo de dormir, não consigamos dormir, descansar a nossa energia e começa um processo de enfraquecimento energético do obsediado e com isso ampliando o controle que eles têm por nós, sobre nós. Então, na realidade, além da reforma íntima, da oração que nós já vamos adentrar, trabalhar o nosso preparo para o dormir. Nós precisamos nos preparar com orações, com pensamentos salutares, procurando de nos conectar com o nosso amigo espiritual na hora de dormir, fazendo nossas orações e pedindo para ele nos amparar, nos auxiliar, estar conosco durante o desdobramento pelo sono, para que nós possamos ser auxiliados e não sermos arrastados magneticamente para a influência perniciosa dos obsessores, ok? Então pode ser sim? Pode, ok? Reforma íntima é a base para a libertação. Frederico, exatamente isso. A Débora diz, se não estamos na mesma vibração, eles não conseguem nos obsediar. Não conseguem. Muitas vezes, é por isso que nós estávamos falando mais à frente, que às vezes eles tentam utilizar os nossos familiares. Se eles não conseguem influenciar a pessoa diretamente porque ela está numa vibração positiva, eles influenciam um familiar que está mais enfraquecido espiritualmente. E se a pessoa que na realidade eles querem obsediar não estiver em condições de manter o equilíbrio, ela se desequilibra através daquele familiar. Em situações, desentendimentos dentro do lar e outras situações, ok? Então precisamos estar sempre atentos, que às vezes a influenciação, a obsessão vem por intermédio de um ente mais fraco, de um familiar mais fragilizado emocionalmente. Franciele diz, um destes sonhos vi pessoas de branco levando esse espírito. Porém, ele não queria e tenho medo deste sonho, tenho medo também desse espírito. Peço a Deus não sonhar mais. Veja, Franciele, na realidade isso aí foi positivo, porque mostra que a espiritualidade amiga está trabalhando para o esclarecimento dele. E é como nós vimos aqui, o obsessor é uma pessoa que está vinculada a nós por sofrimento. São ambos espíritos doentes, tanto nós quanto eles. Precisamos o quê? Orar por eles. Precisamos buscar o perdão deles. Precisamos vê-los como irmãos. Eles são nossos irmãos, que foram, na maioria das vezes, prejudicados por nós. Precisamos, na realidade, muitas pessoas querem simplesmente afastar. Eu quero afastar esse obsessor a todo custo de mim, perto de mim. Mas percebam, nós os prejudicamos, nós fizemos mal a eles, nós precisamos ajudá-los. Se eu prejudiquei no passado, hoje eu preciso ajudar. Como é que eu vou me reconciliar com esse coração se eu não reparar o mal com o bem?
Então, não é simplesmente orar para a espiritualidade afastá-los de nós. É orar por eles, é procurar esclarecê-los, é procurar mostrar para eles que hoje nós não faríamos o mal que nós fizemos no passado, é mostrar para eles que nós vamos orar por eles, nós vamos trabalhar pelo crescimento deles, para que tanto eles quanto nós possamos crescer e evoluir, nos libertarmos. Percebem? É necessário nós os vermos como irmãos, doentes como nós, e não como pessoas, espíritos que nós queremos afastar a qualquer custo, como se eles não tivessem sofrido muitas vezes em nossas mãos, ok? Então vamos lá, continuando aqui. O que sentimos para saber se estamos com o obsessor? Soraya, na realidade, os pensamentos desequilibrados, as energias, a falta de energia, de saúde, um estado depressivo. Quando nós estudamos os graus de obsessão, da fascinação, que as pessoas começam a se afastar do convívio social, tudo isso são sintomas que vão demonstrando que aquela pessoa está com um processo de influenciação perniciosa, ok? Além, muitas vezes, como o Frederico está colocando, além, muitas vezes, de sintomas físicos, como dores, mal-estar, desequilíbrio, sono profundo. Então, tem vários sintomas. Então, quanto mais você estuda, mais você identifica que aquela pessoa está com um comportamento que pode indicar realmente um processo obsessivo. Aqui a Andréia diz, um obsessor pode fazer uma pessoa se suicidar ou o suicídio não tem nada a ver com obsessão? Tem sim. Um suicídio sempre tem um espírito obsessor por ali incentivando aquele suicídio. Então ele pode, na realidade, influenciar para isso. Na realidade, o suicida sempre vai ter ainda uma parcela de livre-arbítrio. E ele apenas acata, Andréia, as sugestões mentais. Porque eu posso dizer, te mata, te mata, te mata. Melhor você se matar, é melhor você se matar. Mas aí cabe ao obsediado acolher aquele pensamento, aquela sugestão ou rechaçar. Mas nós já vimos, quando nós estávamos estudando os graus de obsessão, no caso da subjugação, onde já há um domínio da mente e do corpo, ali, na realidade, o espírito obsessor é como se ele meio que comandasse o corpo do obsediado, embora ele mantenha, digamos assim, sempre um pouco do seu livre-arbítrio. Mas nos casos de obsessão e subjugações graves, muitas vezes o percentual de culpa, de responsabilidade perante a justiça divina por aquele suicídio é maior do espírito desencarnado do que do próprio suicida. Então é como se o obsessor, por exemplo, diante de um suicídio, ele fosse responsável 40%, 50%, 60% por aquele suicídio. E o próprio suicida com 40%. Por quê? Porque ele já estava num processo obsessivo tão grande que ele já meio que não dominava a si mesmo, e sim o obsessor. Então é possível? Sim. Tem a ver com obsessão? Sempre. Ok? Aqui a Célia diz, a obra de Manuel Filomeno de Miranda é um verdadeiro tratado de obsessão, com uma variedade de casos. Sim, maravilhoso. Por isso que é importante o estudo, né, meus amigos? Então, vamos lá, aqui, olhando aqui as perguntinhas. Podemos pedir perdão a esses corações, Luciane? Devemos sempre pedir perdão e mudar a postura, porque também acontece muitas vezes de virem os obsessores na reunião mediúnica, nós pedimos perdão e ele diz, você vai pedir perdão se você continua a mesma pessoa egoísta, orgulhosa, não mudou nada? O que você fez comigo, você vai fazer contra as pessoas. Então, devemos pedir perdão, sim, porque era ato de humildade. Mas mais importante que pedir é mudar a nossa postura. Porque através da mudança do exemplo, eles vão realmente perceber que nós não somos as mesmas pessoas. Nós somos pessoas melhores. E isso é que vai fazer verdadeiramente ele querer mudar, ok? Perdoá-los também, sim, com certeza. Precisamos perdoá-los também, porque ali o erro é mútuo. O Felipe diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo? Na realidade, Felipe, veja bem, o corpo físico só morre uma vez. Por quê? Porque nós não podemos voltar à vida neste corpo, só através da reencarnação. Então, na realidade, o corpo físico só morre uma vez, ok? O que acontece é que nós somos espíritos imortais. Perdemos apenas o corpo físico, mas o nosso espírito é eterno. E é isso que é maravilhoso. Já pensou se nós perdêssemos a nossa individualidade, o que nós somos hoje, tudo que nós já conquistamos? Não, nós vamos continuar
com a nossa individualidade, com a nossa intelectualidade, amando todas as pessoas que ao nosso lado estiverem. No plano espiritual teremos oportunidade de encontrar os nossos familiares amados. Então, os laços de amor não se perdem com a morte do corpo físico. E isso é o que tem de mais maravilhoso na doutrina, na realidade, nessa verdade, que é o fato de nós sermos espíritos imortais, ok? Então, continuando aqui. Pergunta, tem como o obsessor... Como é que é? Pergunta, tem como o obsessor obsediar um espírito? Sim, existe obsessão, Dalmi, de desencarnados para desencarnados. Muitas vezes a pessoa desencarna, já tinha um obsessor desencarnado, e quando o obsediado desencarna, continua sendo influenciado negativamente no plano espiritual, de desencarnado para desencarnado. É possível, sim, ok? Deixa eu ver que horas são. Meus amores, vamos adentrar nas curas, na cura da obsessão, e depois nós voltamos aí para as perguntinhas de vocês, tá bom? Vejam bem, o que nos diz o livro dos médiuns sobre o processo de cura da obsessão? Vejam, primeiro ele estabelece uma diferenciação. Nos casos de obsessão simples, a cura é mais fácil. Por quê? Porque o obsediado sabe que está sendo influenciado. E aí ele mesmo, percebendo dessas ideias que chegam à mente dele de uma forma equivocada, desequilibrada, é mudar o quê? Mudar o modo de pensar, procurar as terapias espíritas que as casas espíritas oferecem, mudança de pensamentos, evangelho no lar, ou seja, é uma decisão racional de mudança. Se eu percebo que os pensamentos negativos estão me chegando e que na realidade eu estou sofrendo uma obsessão simples, é o que ele diz aqui. Nesse caso, eu não estou iludido pelo espírito. Eu tenho consciência de que aqueles pensamentos estão me chegando. Então é o que ele diz aqui. Nesse caso, basta o quê? Uma mudança de postura, de posicionamento, uma reforma íntima verdadeira. Isso no caso de uma obsessão simples. Quando nós estamos falando de subjugação não, de fascinação, que é quando há, digamos assim, uma dificuldade, um comprometimento do raciocínio lógico do obsediado, quando ele acredita que aquela influência que ele recebe é de um espírito, porque nós já estudamos que no caso da fascinação, o obsessor, ele se mascara como se ele fosse um espírito bom. Ele vai ganhando a confiança do obsediado, e quando ele ganha, ele se passa até pelo espírito amigo, como se fosse o anjo da guarda ou o espírito protetor. E nesse caso, ele vai ganhando uma confiança, ele se mascara, e quando ele ganha a confiança, ele começa realmente a colocar as suas ideias perniciosas, porque ele já ganhou a confiança. Então, no caso do fascinado, ele está, digamos assim, com o seu raciocínio lógico comprometido em função já da influenciação do obsessor. Então, nesse caso, é preciso que as pessoas que cercam aquele fascinado orientem ele, tentem trazê-lo à lucidez. Mostrar para ele que, na realidade, ele está sendo fascinado, ele está sendo influenciado por um espírito maléfico, trevoso, tá? Só que o que acontece? Às vezes, nós já estudamos isso também na última aula, o fascinado, muitas vezes, ele não quer ouvir. Ele, na realidade, se aborrece quando alguém faz uma crítica. Ele não aceita, foi colocado, inclusive, uma situação dessa, ele não aceita as orientações, muitas vezes, dos familiares. E aí, o próprio Kardec diz o seguinte: nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar, nós podemos orar, mas o próprio doente precisa querer a cura. Se o próprio doente se nega à cura, chega num momento que nós vamos fazer o quê? Deixar a pessoa, digamos assim, seguir nas suas escolhas, no seu livre-arbítrio. Então, ele diz aqui, no caso da fascinação, temos que tentar convencê-lo de que ele está enganado e de conduzi-lo ele para uma obsessão simples, onde nós temos consciência do que está acontecendo. Sair da fascinação como se eu ficasse cega para uma obsessão simples, onde eu já tenho consciência do processo obsessivo. Então ele diz aqui, mas se ele vai dando aqui, informando que muitas vezes o fascinado não quer acreditar, não quer ouvir, se aborrece, se isola. Aí ele diz aqui,
Não se pode curar o enfermo que se obstina em conservar seu mal e nele se compraz. Então, nesse caso, se o obsediado não quiser, nós vamos precisar o quê? Deixá-lo à própria sorte. Em algum momento, aquilo vai se tornar tão grave, tão prejudicial, que ele mesmo vai, digamos assim, reconhecer aquilo que está sendo colocado para ele, ok? E no caso de subjugação, principalmente subjugação corporal, quando já há o domínio do obsessor tão grande que ele consegue controlar a mente e o corpo físico do obsediado. Aí, na realidade, a técnica de cura não basta, digamos assim, apenas um tratamento físico, no sentido de quê? De passes, no sentido de evangelho no lar, isso é fundamental, mas não vai bastar só isso. O que nos diz o evangelho? Tem que aí aliar 2 tratamentos. Vai ter que ter um tratamento material físico, com o que nós chamamos de um magnetizador, com fluidos muito potentes, que esse magnetizador, ele vai, digamos assim, com os seus fluidos salutares, com moralidade, claro que esse magnetizador tem que ter moralidade para aliar aos fluidos fortes a autoridade moral. Então, ele vai direcionar os fluidos magnéticos desse médium curador, desse magnético, dessa pessoa magnética, vai transmitir fluidos salutares para aquela pessoa, digamos assim, havendo um processo de quê? Ele vai rechaçar os fluidos negativos, repondo com fluidos positivos. Então, a figura do magnetizador é importante, mas precisa também atuar sobre o espírito obsessor. E para, nesse caso, atuar sobre o espírito do obsessor, é necessário haver um espírito desencarnado com autoridade moral para se impor aquele espírito obsessor. Então, vejam bem, Kardec nos diz aqui, é necessário aliar as 2 coisas. Olha como ele diz aqui, eu vou ler para vocês perceberem esse aspecto. Ele diz aqui: a subjugação corporal, frequentemente, rouba do obsediado a energia necessária para dominar os maus espíritos, porque ele já está subjugado corporal, já nem comanda mais quase o corpo dele. Por isso é necessário a intervenção de uma terceira pessoa, agindo, seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta do concurso do obsediado, da ajuda do próprio obsediado, essa pessoa deve tomar a ascendência sobre o espírito. Mas essa ascendência não pode ser senão moral. Não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito exercê-la. Então, uma terceira pessoa com ascendência moral vai exatamente interferir, atuar sobre o espírito obsessor, já que o próprio obsediado não tem forças para fazer isso sozinho. Então ele diz, e essa influência será tanto maior quanto maior seja a superioridade moral dessa terceira pessoa, porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele, porque a autoridade moral de um espírito é irresistível. Quando Jesus, por exemplo, que tinha autoridade moral, porque era perfeito, ele determinava, por exemplo, a expulsão do demônio, que nada mais era do que um espírito obsessor. Por que o espírito obsessor saía, se afastava? Porque Jesus tinha autoridade moral. E a autoridade moral é irresistível. Então, nesses casos de subjugação corporal, é necessária a intervenção de uma terceira pessoa com, além do magnetismo, a autoridade moral para ele falar com o espírito e ele interceder em benefício daquela pessoa que está obsediada, ok? Mas veja, aí vem todos agora os recursos que a doutrina espírita nos traz. Mesmo que haja um processo de desobsessão, onde haja uma terceira pessoa que faça esse processo e que momentaneamente aquele obsessor seja afastado, se não houver reforma íntima por parte do obsediado, ele vai dar origem a outro processo obsessivo, se não com aquele mesmo espírito obsessor, com outro. Por isso que nós precisamos da reforma íntima. É claro que as casas espíritas oferecem o evangelho no lar, que foi colocado aí como uma forma de mudança de postura, de elevação de pensamentos. Nós temos processos que nós chamamos de enfermaria,
nas casas espíritas, onde as pessoas ficam recebendo passes magnéticos por 1 hora, por várias pessoas, vários médiuns passistas, para trocar esses fluidos, como eu falei aqui, trocar os fluidos ruins pelos fluidos salutares. Mas para isso, vocês percebem que isso tudo é paliativo, porque eu rechaço. Mas se eu não mudo meus pensamentos, minhas atitudes, volta depois de novo. Mas são processos que auxiliam no processo, na terapêutica espiritual, ok? E quando os processos obsessivos estão muito graves, muitas vezes e quase sempre se precisa de tratamentos físicos, de realmente remédios psicológicos, psicoterapeutas, de psiquiatras, para ajudar nesse processo, ok? Nós temos muitas vezes os processos de desobsessão nas casas espíritas, onde há reuniões mediúnicas voltadas para atender os espíritos obsessores. Então, enquanto o encarnado está sendo tratado muitas vezes na enfermaria, recebendo magnetização, de forma concomitante, está numa sala ao lado, acontecendo uma reunião mediúnica de desobsessão que vai atender os espíritos que estão obsediando aquela criatura. De modo que ambos recebem o tratamento, o encarnado e o espírito desencarnado, ok? Então, além disso, nós podemos, tem várias, a prece, a oração, quanto mais, por isso que o Evangelho no Lar é importante, quanto mais eu orar, quanto mais eu me conectar com o meu amigo espiritual, quanto mais eu buscar e pedir ajuda do Pai, mais eu quebro a sintonia com a espiritualidade inferior e mais eu me conecto com a espiritualidade superior e aí eu vou, pouco a pouco, me libertando do jugo que eu estou sofrendo daquele espírito desencarnado, ok? Então, nós temos, além disso, por exemplo, a fluidoterapia, que nós já falamos, que é a magnetização das energias, temos a enfermaria, que nós já comentamos, temos aqui o processo de desobsessão, as reuniões mediúnicas de desobsessão, temos as palestras públicas que trazem o esclarecimento, os estudos. Nós estávamos comentando aí que o estudo, o esclarecimento é tudo. Porque através do esclarecimento eu entendo o processo obsessivo e eu começo a entender como neutralizar, como me proteger desse processo. Então as palestras públicas, os cursos que a Casa Espírita oferece também ajudam nesse processo de desobsessão, ok? Mas vocês já perceberam então que a melhor maneira é a reforma íntima, porque quando eu mostro ao obsessor que eu sou uma pessoa melhor, eu mostro para ele que eu mudei, que eu estou seguindo no caminho do bem, que eu sou mais feliz e que ele também pode, fazendo as mesmas escolhas, ser mais feliz também. Ok, meus amigos? Então agora nós finalizamos, digamos assim, o processo de cura e eu vou finalizar a live com as perguntinhas de vocês, ok? Aqui a Andréia diz, e quando consegue fazer o obsediado a fazer? Não entendi, Andréia. O obsediado se torna um obsessor? Não entendi a sua pergunta, minha querida. Não entendi, me perdoe. Eu vou seguir adiante, qualquer coisa você faz de novo, tá? Se não, depois você me manda no privado, melhor me explica, me manda o áudio e eu respondo para você, tá bom? Aqui, vamos lá. Apenas o obsediado pode se livrar do obsessor ou uma outra pessoa pode ajudar nesse processo com preces? Já falei isso, né, Meire, aqui quando nós falamos da influência de uma terceira pessoa, tá bom? Então, claro que ajuda. As preces dos familiares ajudam. Muitas vezes, a espiritualidade superior ajuda naquele processo obsessivo, não por mérito do próprio obsediado, mas por mérito de algum familiar que ora e pede ajuda. E aí aquela pessoa que ora tem méritos para com a espiritualidade superior. E pelo mérito daquela pessoa, o obsediado é auxiliado. Ok? Então vamos lá. O que fazer com uma pessoa que está com o espírito obsessor? Já falamos aqui, Maria, nos processos de cura. Ok? Então já trouxe esses esclarecimentos para você. A prece sempre ajuda no reequilíbrio das energias, porém a maior é sua. Sim, a prece dos outros sempre ajuda, mas a nossa é fundamental e principalmente junto com reforma íntima. Sem reforma íntima eu posso, digamos assim, ficar bem agora, mas logo em seguida eu vou me fragilizar novamente, porque o meu interior continua, digamos assim, repleto de sombras. Então eu preciso me iluminar, ok?
Aqui a Bruninha disse que chegou atrasada, mas vai assistir mais tarde. Ok, Bruninha, qualquer dúvida, mande para nós no privado. Aqui, Frederico diz, existe também de encarnado para desencarnado? Sim, Frederico, principalmente no caso de famílias que não aceitam o desencarne de seus familiares, que se revoltam e ficam presos, digamos assim, aquele desencarnado, aquele familiar que desencarnou. E aí, os familiares que ficam tão presos, tão chorosos, de revolta, de insatisfação, que eles prendem, digamos assim, fluidicamente o desencarnado familiar, e ele não consegue, digamos assim, seguir no plano espiritual, trabalhar, ficar bem e estudar, porque as energias dos seus familiares que ficam aqui o prendem, tá? Então existe também a obsessão de encarnado para desencarnado, e especialmente nesses casos, ok? Existe de um encarnado orientar uma obsessão de desencarnado em um encarnado? Olha, Alicia, na realidade, se for um encarnado ruim, voltado para o mal e que tenha acesso, digamos assim, ao plano espiritual, à comunicação com a espiritualidade, ele pode, na realidade, eu não digo que ele pode orientar, mas ele pode influenciar, pode participar desse processo, tá? Então, por exemplo, se houver uma pessoa ruim, que tenha mediunidade, que tenha acesso aos espíritos trevosos e que ele queira prejudicar alguém, que ele queira fazer mal a alguém, ele pode pedir ajuda, ele pode, digamos assim, atuar em parceria nefasta com esse espírito desencarnado? Pode, isso pode acontecer, porque vejam, há espíritos ruins, tanto encarnados quanto desencarnados, e eu posso nessa parceria me unir a pessoas encarnadas ou desencarnadas, tá bom? Havendo sintonia, eu vou atrair espíritos, estejam eles no mundo material ou no mundo espiritual. O Barrete Vinícius diz, é difícil ajudar quem não acredita estar doente. Exatamente. É muito difícil, a pessoa não quer, então precisamos aguardar. Tudo é tempo, no momento certo, na hora certa, a pessoa desperta. Podemos ajudar com preces e tudo, mas precisamos respeitar as escolhas das pessoas. Quando desencarna um ente querido e ficamos nos lamentando, isso também é uma obsessão? É sim, Frederico, de encarnado para desencarnado. O Sirius diz, então um processo entre obsessões. Sim, com certeza. Começa na simples, vai para a fascinação e, por último, subjugação. Exatamente. Começa sempre na simples e segue para os graus mais graves. Ok? Vamos lá. Vamos aqui, mais alguma perguntinha. Essa terceira pessoa pode ser um espírito desencarnado? Muitas vezes a terceira pessoa é um espírito encarnado que atua de forma magnética e com autoridade moral, e também um espírito desencarnado. Às vezes são atuações conjuntas. Inclusive tem um caso que eu trouxe aqui para vocês, está lá na Revista Espírita, do ano de 1864, o caso da jovem Júlia. Ela ficava num processo de possessão seguida, ininterrupta. E aí veio justamente o espírito Erasto orientar Kardec sobre a desobsessão. E olha o que ele diz aqui, exatamente isso que a Meire perguntou. Não só é necessária uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. Ao espírito encarnado que, como Júlia, se acha em estado de possessão, é preciso um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. Pessoa encarnada, terceira pessoa encarnada. Aí olha que ela vai completar. Além disso, é necessário que seja de uma moralidade irrepreensível e sem presunção. Então, encarnado, magnetizador e moralidade. Mas, para agir sobre o espírito obsessor, faz-se mister a ação não menos enérgica de um espírito bom desencarnado. Assim, pois, dupla é a ação terrestre e uma ação extraterrestre, encarnado sobre encarnado, ou seja, magnetizador moralizado sobre o obsediado, e desencarnado, bom espírito superior, sobre o desencarnado. Eis a lei. Então, nessa observação de Erasto, Meire nos mostra exatamente que atuamos tanto como para junto ao encarnado, quanto um espírito bom, evoluído, superior sobre o desencarnado também, ok? Então vamos lá, mais alguma perguntinha. Aqui a May diz aqui, então o doutrinador, esclarecedor na reunião mediúnica tem por obrigação se melhorar como pessoa se quiser tratar melhor um coração que chega para ele, correto, Ive?
Corretíssimo, May. É obrigação, é dever, não só do médium esclarecedor, doutrinador ou dialogador, que nem se usa mais o doutrinador, mas de todos da reunião mediúnica. O próprio médium que recebe aquele espírito é o primeiro que dá o atendimento. E o médium esclarecedor também. Todos precisam se melhorar. Quanto mais moralizada é a equipe, melhores são os tratamentos que aquela equipe vai poder realizar. Por quê? Porque ela vai ter mais moralidade. E com mais moralidade, mais ascendência sobre os espíritos que lá estão. Ok? A opinião diz: pedi para participar da live. Perdão. Não tem, imagina, fique à vontade. Você acredita em reencarnação? Certamente. A reencarnação é uma oportunidade divina que Deus nos proporciona para que nós possamos crescer e evoluir, ok? Então, na realidade, não é que o morto reencarna num vivo. O espírito desencarnado nasce novamente no novo corpo e tem uma nova oportunidade de progresso. Todos nós seremos espíritos de luz e perfeitos, mas numa única encarnação. Não conseguimos chegar à perfeição, por exemplo, de Jesus. Precisamos de várias reencarnações para chegar a esse objetivo, mas vamos chegar. Um dia todos nós seremos puros e perfeitos como Jesus o é. Ele já passou por várias reencarnações e nós também estamos passando, ok? O Planeta Bicho nos diz sobre a cura. O médium, ao tentar ajudar um obsediado, pode sofrer com a influenciação em ajudar mesmo de longe? O processo obsessivo pode acontecer o médium estando perto ou longe. O espírito obsessor pode estar perto do médium, que é obsediado, ou pode estar longe, muitas vezes só a influência mental. A distância já é um processo obsessivo, Planeta Bicho, ok? Na realidade, ele pode sim influenciar. O que acontece é, para quebrar esse processo obsessivo que pode acontecer com o obsessor estando perto ou longe, existem vários tipos de mecanismos de obsessão, tá? Nós não temos condições de estudar, mas existem várias obsessões complexas. Obsessões que ocorrem através de implantações de chips, tá? No perispírito. E que o espírito obsessor não precisa estar do lado do obsediado, não. Ele pode estar a quilômetros de distância, ele está influenciando mentalmente, ok? Na realidade, o médium, sempre que ele tentar ajudar verdadeiramente, ele vai ser amparado pela espiritualidade amiga, que vai auxiliá-lo nesse processo. Mas, como eu disse, a maior ajuda é o processo de reforma íntima. É isso que verdadeiramente transforma, ok? Uma pessoa que teve a influência do obsessor para o suicídio e se suicida, tornar-se um espírito obsessor. Se é possível, sim, uma pessoa que se suicida, sabe que foi influenciada por um espírito desencarnado para se suicidar e no plano espiritual ficam obsediando um ao outro? Pode. O suicida pode influenciar o obsessor, como o obsessor pode continuar influenciando o suicida, como pode ambos, um influenciar o outro, no que nós chamamos obsessão recíproca, simbiótica, tá? Então pode acontecer sim. Aqui o Pet Doutor diz: o que posso fazer? Meu esposo, tudo que ele faz dá errado e ele está numa negatividade terrível. Será que pode ser um espírito obsessor? Pode ser sim. O que fazer? Evangelho no lar. Implantação urgente, Evangelho no lar, do Evangelho no lar na sua casa, ok? E se possível, diariamente, até que digamos assim, essa situação mais frágil, esse momento mais difícil, se modifique, se acalme, e aí você pode, sem problema nenhum, fazer o evangelho uma vez por semana, que é o normal, ok? Mas enquanto estiver nessa situação mais frágil e delicada, evangelho no lar todo dia, tá bom? Se você não souber fazer o evangelho no lar, tem no meu canal, lá na playlist Perguntas e Respostas, o vídeo que é o evangelho no lar. É só achar lá, se não, me manda uma mensagem no privado que eu encaminho o link para você, ok? Meus queridos amigos, nossa live já acabou, nosso tempo já acabou. Eu só vou responder a da Nayara e da Fabiana, tá bom? E aí vamos finalizar. A Nayara diz: qual o papel do nosso anjo da guarda diante de um espírito obsessor, uma vez que deveria nos proteger? Deveria não, ele nos protege. Só que, para quem que eu estou abrindo sintonia, Naira? Ele está aqui pedindo, ora, muda, transforma, tentando me incentivar e me inspirar coisas boas. E eu só abro sintonia para a espiritualidade inferior. Sintonia é lei do universo. O que o meu espírito, o meu anjo da guarda faz? Ele continua tentando me inspirar, mas ele tem que respeitar as minhas escolhas infelizes.
Claro que ele lamenta, claro que ele fica triste, sim, mas ele respeita. No momento, Naira, que eu penso nele, que eu busco Jesus, imediatamente ele vai me ajudar, vai estar ao meu lado, porque ele nunca deixa de estar ao meu lado. Apenas ele, de forma, claro, respeitosa, ele vai entender, compreender e aceitar as minhas escolhas. Se eu opto em abrir sintonia, nós vimos processo obsessivo, sintonia, eu abrir sintonia, ele vai fazer o quê? Respeitar, ok? A Fabiana diz, pode ocorrer de obsessor encarnado para encarnado? Pode, já falamos isso na aula passada também. Pessoas que controlam a outra, ou muitas vezes entre familiar, marido que controla esposa que controla marido, mãe que controla filho, políticos que controlam as pessoas, chefes que controlam seus subordinados. Quando há uma atitude onde você quer dominar o outro e o outro fica meio que sem livre-arbítrio, seu livre-arbítrio fica realmente meio cerceado em função de um domínio, de um controle muito grande sobre alguém, isso é o caso de uma obsessão de encarnado para encarnado, ok? Meus amores, não dá mais tempo, já realmente ultrapassamos aí a nossa 1 hora de live, mas completamos o nosso estudo, fechamos o nosso conteúdo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, mandem para mim no privado que eu converso com vocês, tá bom? Na próxima semana vamos começar o tema Identidade dos Espíritos, ok? Só lembrando, amanhã, que é dia de Rosas do Evangelho, nós vamos ter uma palestra que vai ser ao vivo, nós vamos transmitir a palestra ao vivo e o Rosas do Evangelho vai ser quarta-feira, excepcionalmente, essa semana vai ser a quarta-feira, porque amanhã eu tenho uma palestra, mas essa semana vai ter o Rosas do Evangelho naturalmente, ok? Vamos então, meus amores, fazer a nossa prece para finalizarmos o nosso estudo. Então vamos lá, acalmando um pouquinho os nossos corações, depois de um estudo tão construtivo, depois de tanto aprendizado. Só temos mais uma vez, mestre querido, a te agradecer pelo teu amparo, pelo teu auxílio, pela tua proteção. Muito obrigada por tu estares conosco a todo momento, nos envolvendo, nos esclarecendo e nos encaminhando para o bem. Fique conosco, fique com todos nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos queridos, um grande beijo. Até semana que vem, ok? No Rosas da Mediunidade novamente. Tchau, tchau.